Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou o professor Sormani Alves e vou ensinar para vocês a História do Brasil para o concurso da ESA, no curso SEMPRO, o curso que mais aprova em carreiras militares, principalmente da ESA. Pode ter certeza disso. Irei falar com vocês sobre todas as matérias que estão colocadas no edital. Lembrando a vocês que a matéria do edital do ESA, ele foca justamente História do Brasil. Você não vai preocupar com a história geral, não preocupe com isso. A história que vai ser ministrada por mim, lecionada por mim, é a História do Brasil, é o que é pedido no concurso do ESA. Ok? Então, antes de começar sobre a questão da história do Brasil, no próprio edital pede para vocês sobre expansão marítima. A expansão marítima começou no século XV, da questão da Europa. Então, os dois primeiros países foram qual? Portugal e Espanha. E justamente por causa de Portugal, a gente vai falar para vocês aqui agora, justamente para depois entrar no período do Brasil colônia, que vai ser de 1500 até 1822. Tá ok? Então, eu vou passar aqui através dos mapas. Eu vou falar com vocês. Então, aqui, ó, vocês estão vendo o mapa mundi, né? Então, nós vamos... Seguinte coisa. Praticamente no ano de 1398, mais ou menos nesse ano aqui, 1398, tá? Deixa eu até melhorar aqui para vocês, que ficou aqui ruim. 1398, século XIV... Tá? Já no fim do século XIV, início do século XV. Nós temos estados nacionais. Já tinha acabado o feudalismo. Sei que vocês sabem disso. Quais os primeiros estados a se formarem como estados nacionais, como países na Europa? Você tem aqui primeiro Portugal, certo? Você tem Portugal. Você tem a Espanha. Aqui colocar para vocês, tá? Você tem aqui a França. Você tem aqui a Inglaterra, ok? São esses os principais estados nacionais da época. O que vai interessar para nós aqui é Portugal e Espanha. Portugal foi o primeiro país a se formar como país. Portugal, ok? Na Revolução de Avis, Dom João de Avis. A partir dele, Portugal começa as grandes expansões marítimas. Tá certo? Então, o mundo, a partir de 1398, o pessoal passa, eu vou até colocar para vocês os motivos que vão fazer Portugal ser o pioneiro na expansão marítima. Então, vou voltando aqui com vocês. Então, eu coloquei até para vocês aqui os antecedentes, tá? Então, coloca aqui os antecedentes. Por que houve a expansão marítima do século XIV e século XV? Quais os motivos que vão fazer com que Portugal, a Espanha, a Inglaterra e a França saíssem da Europa e foram colonizar outros povos? Os primeiros motivos foram esses aqui, ó. Crise agrária, certo? A Europa com climas, às vezes muito frio, às vezes quente demais em certas ocasiões. A agricultura já estava saturada. Vamos lembrar que desde o século V a Europa era um continente totalmente rural, então se plantou demais, as terras estavam desgastadas, você precisava de outros locais para agricultura e a pecuária. O mesmo que, como você sabe, também o continente é muito pequeno. O clima já não ajuda tanto e o solo também não é muito bom. Muito montanhoso em certas regiões, ruim para a agricultura, ruim para a pecuária. Ok? Então tem esse problema que você precisa expandir, você precisa de alimentos. Outro, uma crise demográfica. O que acontece com a questão dessa crise demográfica? Portugal, a Espanha e os outros países da Europa estavam com a população pequena. Porque muitas vezes, na período da peste negra, que vocês com certeza já ouviram falar, se perdeu muita gente. Então havia necessidade de você ter outras mãos de obras, tá? Mão de obra que viesse de outros continentes. Aí já estou colocando século XXI hoje. Sempre os africanos, sempre os asiáticos foram muito bem-vindos para o continente europeu. Sempre. Tá? Sempre era mão de obra barata, vieram, migraram para lá, ficaram numa situação bem bacana, bem confortável. O tempo foi passando, né? Hoje praticamente o desemprego é muito grande
em toda parte. Hoje, o que eles não querem, o povo europeu, é pessoal da África e da Ásia. E olha, você está vendo, até a Segunda Guerra Mundial, vamos colocar até uns 50 anos atrás, eram todos bem-vindos. Hoje são taxados de muçulmanos, são taxados de terrorista, há um xenofobismo incrível na Europa e, historicamente, se você pegar historicamente, né, desde o século XV, eles foram sempre muito bem-vindos. Foram 500 anos de bem-vindo África, bem-vindo América do Sul, bem-vindo Ásia. E hoje, se pudesse, colocaria um muro, igual o Trump está fazendo com a questão do México. Ok? Então, o que eles não querem é isso lá. Outra coisa, a crise monetária. Então, você tem uma crise agrária, demográfica e a monetária. Falta de ouro e prata. A moeda circulante era o ouro e prata. Ok? Você não tem uma moeda específica em cada país. Então, você está acabando, saturou. Tinha muito ouro e prata lá na Europa, mas acabou. O ouro e a prata são minerais. Você tirou, acabou. Não tem mais como voltar. Certo? Então precisava de outros locais onde tivesse ouro e prata. Lógico que eles não sabiam que aqui tinha ouro e prata, óbvio que não. Não sabiam que aqui tinha também, poderia ter, ok? Era uma aventura, nós estamos falando de aventura. Hoje é muito fácil falar em navegação. Aí, na sua casa, pela internet, você navega, você não precisa nem sair de casa. Aquela época era uma coisa tudo... Para mim, são uns grandes heróis. Eu gosto muito de falar dessa parte da história. Porque os caras vinham numa situação que se um dia você tiver a oportunidade, que você foi em Porto Seguro, onde Cabral chegou com a frota para o Brasil, você vê o navio, a réplica dos navios que ele veio das caravelas, você fica abismado. Era caixote, gente. Era caixote. É uma coisa que você pega um caixote e jogar no Oceano Atlântico e ir. Entendeu? A vela. Então, se você tiver a oportunidade de você ver, você vai entender como esses caras são muito heróis, como esses caras são muito aventureiros. Era coisa se a gente pegasse assim para Plutão, eu e vocês assim, e falasse, vamos para Plutão hoje aqui. Você nem sabe para onde está indo, nem tem a direção. E os caras foram assim, em alto mar. Morreram várias pessoas, tudo aventureiro, tudo em busca, né, de novos locais, de novo local para plantar, novo local para a questão da pecuária, nova fonte de ouro, que eles vão achar depois, tá? Uma fonte demográfica que eu falei com vocês, isso aqui é interessante, vir para cá, deixa eu voltar aqui, isso aqui é interessante, vir para a Europa, isso aqui é interessante, vir para a Europa. E agora, o que a gente vê, como eu falei com vocês, o que a gente vê hoje? Isso aqui, ó, o norte da África, que sempre foi muito interessante como mão de obra barata, o pessoal não quer nem ver hoje. Entendeu? Quero que nem atravesse o mar Mediterrâneo. Se atravessar o mar Mediterrâneo, aqui mesmo, se puder, mata esse pessoal, porque eles não querem ir para cá. E como a maioria aqui, ó, só estou colocando para vocês que história tem que ser atualidade também, né? Estou falando com vocês que essa parte aqui, a maioria são muçulmanos, da religião islâmica. Tá? Muçulmana é adepto da religião, a religião se chama islâmica, não existe religião muçulmana. Existe religião islâmica, quem é adepto é muçulmano. Como a maioria aqui é da religião islâmica, muçulmanos, se desde o World Trade Center em 2001, ataque às Torres Gêmeas dos Estados Unidos, convenceu que esse pessoal daqui é terrorista. Ok? Quem vem daqui, da Síria, dessa região toda aqui, né, Iraque, é terrorista. Ok? Convencionou com isso. Então, hoje, o que eles não querem. Eu só queria colocar esse parâmetro para vocês entenderem que há 500 anos atrás era tudo ótimo o pessoal vir. Hoje, né, as coisas como mudaram. Tá vendo? Eles são pessimamente vindo aqui nessa região. Então, vamos lá. Então, vou colocar novamente para vocês. Voltando a colocar para vocês que Portugal, nós temos aqui Portugal, né, o primeiro país, tá? A Espanha também. Vamos colocar os principais dos dois. Então, aqui, ó. 1398, mais ou menos entre 1398, século XIV, início do século XV. O mundo conhecido que eles tinham, mais ou menos que eles sabiam, era esse aqui, ó. Vinham até aqui na metade do continente africano, eles não sabiam que tinha isso aqui, tá? Vinham para cá em questão de Singapura, tá certo? Passavam por aqui, ok? O Japão eles sabiam que tinham, tá? E para eles o mundo redondo era isso. Eles não tinham noção da Oceania, eles não tinham noção do restante da África, eles não tinham noção nunca
aqui da América. Para eles o mundo não existia, o mundo era isso, ok? Os primeiros países que eu falei que se formaram país, Portugal, Espanha, França e Inglaterra, tá certo? Inclusive Portugal e Espanha eram para ser as maiores potências do mundo atual, os pioneiros. O pioneiro na expansão marítima, que já caiu questão dessa na ESA, que é uma questão muito fácil, foi muito fácil essa, né, que a gente não podia errar nunca, para você que está estudando isso, não ia errar nunca uma questão dessa, que chegou a perguntar qual é o país pioneiro na expansão marítima. É Portugal. Olha a localização de Portugal, Oceano Atlântico, tá vendo? Ó, a localização dele já ajuda bastante, tá vendo? Foi o primeiro país a se formar como um país, como Estado Nacional. O rei absolutista, Dom João de Avis, ele era uma pessoa interessada em expansão marítima. A burguesia portuguesa era interessada nessa expansão. Era uma burguesia ambiciosa. Então, Portugal tinha muitos pretextos para ser o pioneiro. E outra, em Portugal tinha uma escola chamada Escola de Sagres. A escola que todo mundo que quisesse ser marinheiro, que quisesse saber construir navios, iam para essa escola. Certo? Iam para essa escola. É como se você hoje quer ser, ser um astronauta, você vai para onde? Para a NASA. Certo? É a escola. A escola de marinha, naquela época, chama-se Escola de Sagres. Existe até hoje, tá? Em Portugal. Então, vamos colocar aqui o mundo dessa forma. Ok? Então, todas as vezes eles faziam comércio por aqui, ó. Mar Mediterrâneo, tá? O comércio era todo por aqui, se ia para cá, pegava pessoas aqui, ia para o norte da Europa, ó, da África, né? Ia para a Europa toda e tal, fazia isso aqui. Beleza? Numa dessa, que tudo é por acaso, você tem que entender que tudo que eu estou falando com vocês é muito por acaso. Por isso que eu falei que o pessoal aqui merece todo respeito. Era tudo assim descoberto dessa maneira. Aqui você tem aqui, ó, numa dessas, eles fizeram isso aqui, atravessaram o Mar Vermelho, de onde que eu estou passando aqui, e chegaram às Índias, ok? Índias. Aqui, ó. Chegaram às Índias. Nas Índias, eles vão encontrar produtos que não tinham na Europa, principalmente as chamadas especiarias, cravo, canela e pimenta. Isso virou a grande coqueluche, a grande febre da Europa, cravo, canela e pimenta. Por quê? Você não tem geladeira. Com cravo, canela e pimenta, você faz tempero, tempera a carne, ela fica 2, 3 dias conservada. Isso era a grande invenção da época, ok? A grande geladeira da época. Além de dar gosto na comida. Isso era caro. Hoje você compra um pacote desse por 50 centavos, R$1, essas coisas todas, você compra por 10, 20, 30 reais. É uma coisa absurda. E era novidade. Você sabe que tudo que era novidade fica mais caro. Então a grande novidade era essa. Eles pegaram aqui joias, ok? Eles pegaram alguns tecidos, algumas cerâmica, pegaram aqui na Índia, ok? Na Índia. E para eles, então, tudo isso aqui era Índia. Virou a Índia, tá? A Índia não é só isso aqui, como a gente sabe que é hoje, não. Virou tudo Índia. Então, todas as horas, né? Vinha para cá, vinha para lá. Aí, duas cidades, vou colocar aqui de preto aqui, ó. Duas cidades italianas, ok? Aqui das cidades, uma chamada Gênova, e a outra chamada Veneza. Uma chamada Gênova e outra Veneza, são cidades italianas, resolveram fechar o mar Mediterrâneo. Aqui, ó, eles colocaram um barquinho do lado aqui do outro, um do lado e outro do outro. Fecharam o mar Mediterrâneo. Todas as pessoas que passavam para cá, iam. Quando voltavam, eles introduziram o que a gente tem chamado hoje, que a gente conhece pra caramba, chamado de pedágio. Tá? Na volta, paga pedágio. Você quer dinheiro? Claro, nem dinheiro eu falei com vocês que tinha questão de ouro. Eu não quero dinheiro, não, eu quero cravo, canela e pimenta. Aí o cara falou, não vou pagar, não. Não vai pagar? Destruía o navio, afundava o navio das pessoas. Passou, pagou. Não pagou, afundou o navio. Aí você pode falar assim, ó, Sormani, como é que, se eles fizessem essas coisas, ir lá, só lá e arrebentar com o pessoal, a gente brigava com o pessoal e resolvia a situação. Nós estamos falando do século XV, tá? As coisas eram diferentes. As pessoas respeitavam quem teve a primeira ideia. As pessoas respeitavam quem
fez as primeiras cobranças, as primeiras colonizações, haviam esse respeito. Então eles respeitaram Gênova e Veneza e eles pagavam pedágio. E eles ficavam extremamente invocados, porque Gênova e Veneza não ia lá na Índia, então não sofria nenhum tipo, porque não pegava vendaval, não pegava tsunami, não pegava nada, voltava, pagava o pedágio e Gênova e Veneza vendia nas feiras na Europa por um preço mais barato. As feiras, então o cara chegava lá, está vendendo cravo e canela a 20, Gênova e Veneza vendia 10. Eles não tiveram problema de ir para a Índia. Concorda? Recebia o pedágio, então eles estavam ganhando dinheiro para caramba. Ok? Foi aí, né? Vou até colocar então, Gênova e Veneza aqui. Então foi aqui, ó. Deixa eu até apertar isso aqui para a gente pagar só essa parte aqui para vocês aqui, ó. Então vou pagar isso aqui dessa para vocês. Então, questão do mundo, beleza. Então vou deixar essa rota aqui para vocês verem, tá? Então voltando aqui. Foi aí que Portugal resolveu então, falou assim, poxa, ficar pagando pedágio não dá. Já que eu falei com vocês que Portugal tinha escola de Sagres, Portugal tinha um rei absolutista interessado em expansão, uma burguesia ambiciosa, o primeiro país a se formar como país, como Estado nacional e, além de tudo, um país bem localizado no Oceano Atlântico. Aí os caras falam assim, por que a gente não vai fazer isso aqui, ó? Vou colocar até de vermelho de Portugal para identificar para vocês mais fácil. Portugal fazer assim, ó. Por que a gente não faz isso aqui, ó? A gente contorna até aqui o continente e chega na Índia. Olha que bacana. Certo? Faz isso. Para eles o continente era até aqui, eles achavam isso tranquilo. Boa ideia? Boa ideia. Certo? Aí que eles pensavam, então vamos fazer essa viagem? Vão. Então, vou mostrar para vocês como que foi essa viagem deles aqui. A viagem deles foi dessa forma aqui, ó. Primeiro, eles pegavam aqui e vinham até aqui. Só que eu estou falando de viagem que não é como hoje. Preste bem atenção numa coisa. Os caras pegavam comida e bebida para 2 meses, colocavam num canto do navio, caravela, né? Barco, né? Depois aqui chamar aquele de navio. E 2 meses, comida e bebida do outro lado do barco, do navio. Né? Aí o que acontecia? Eles vinham até aqui. Quando chegava aqui, acabou a comida e a bebida aqui. Opa, só tem a daqui. Então o que nós vamos fazer? Vamos voltar. Tá? Aí voltava para Portugal novamente. A coisa mais difícil, né? Aí depois ele colocava comida e bebida para 3 meses. Certo? Aí vinha até aqui. Aqui. Opa. Beleza? Acabou a comida, volta. Tá? Então eles iam fazendo sempre assim. Primeiro até chegar nessas ilhas aqui, ó. O primeiro lugar que Portugal chegou foi nessas ilhas aqui, ó. Tá? As chamadas Ilhas de Açores. Depois eles vão fazendo assim. Aqui é Funchal, Ilha da Madeira, tá? A terra do Cristiano Ronaldo. Então, esse local foi os primeiros eles chegando e depois eles foram passando para cá. Então, vou até desmanchar aqui novamente para vocês aqui, ó. Então, você tem um pessoal que vai ir fazendo essas corridas que eu estou falando com vocês. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Quando chegou aqui, decepção, o continente não acabava aqui. Gil Enéas chegou ali. Gil Enéas chega aqui e fala assim, nossa, o continente não acaba aqui. O que a gente vai fazer? Vamos voltar e falar com o rei de Portugal. Para falar a verdade para vocês aqui, ó, começou aqui em 1398, sabe? Quando Portugal vai chegar na Índia? 1498. 100 anos depois. Ok? 100 anos para atravessar o continente. Lógico que nós estamos falando de outro tempo. Né? Vocês são pessoas inteligentes, vocês sabem disso. Outro detalhe, Portugal sempre navegava perto do continente. Sempre. Havia uma lenda naquela época que o Oceano Atlântico era um mar tenebroso, um mar agitado, um mar que tinha serpentes voadoras que engoliam navios. Olha que questão de absurdo. Que estava navegando, do mar saía monstros que engoliam o navio. Certo? Que tem hora que você estava assim no horizonte, assim, ó, vinha cachoeiras, engolia seu navio. Esse é o maior medo do Oceano Atlântico. Olha como que a questão de não saber, né, na época. Hoje o Oceano Atlântico é o oceano mais navegável do mundo, é o oceano mais tranquilo de se navegar, é o Oceano Atlântico. Aliás, sempre foi. Mas inventaram uma lenda, você não tem um Google, você não tem ninguém para comprovar nem nada. Então virou a lenda e acabou, ninguém atravessava o Oceano Atlântico. Eles sempre navegavam perto do litoral, sempre, sempre nas terras.
que era mais seguro. E tem o nome de Oceano Pacífico, porque era mais pacífico. E a gente sabe que esse aí é o cão chupando manga, não é verdade? É o tsunami daqui da vida, né, que tem aqui, é cheio de falhas tectônicas, certo? É problema o tempo todo. Diga o Japão, por exemplo, aqui, né? Isso aqui, Japão, aqui, do jeito que vai as coisas, de tanto terremoto, maremota, isso aqui, ó, tá em pé ainda, não sei como, não é verdade? Porque isso aqui, ó, toda hora é terremotos e maremotos. Como a localização nossa não tem isso aqui, a gente não tem. Certo? Não tem maremoto no Brasil e não tem terremotos. Não tem terremotos, ok? Quem fala isso, existe acomodações geográficas, geológicas, ok? Tem cidades, por exemplo, que estão localizadas em cima de rochas e as rochas se acomodam. E quando ela acomoda, ela dá uma situação que parece terremoto. Aí o pessoal fala assim, teve tremor de terra aqui, teve terremoto. Não tem, viu, gente? Brasil não tem terremoto, ok? Não tem montanhas. A montanha eu falo depois para vocês, mas terremoto já estou falando primeiramente, tá? Isso aí é fato. Então, o que acontece? Ia, voltava, até que chegou aqui, ó, 88 anos depois. 88 anos depois. Tá certo? Vai chegar aqui. Opa, vou colocar aqui novamente para vocês. Aqui, ó. 88 anos. Que eu quis colocar para vocês ficar mais fácil. Ó. Bartolomeu Dias chega aqui. Tá? Esses nomes todos eu coloquei aqui no slide, tá? Bartolomeu Dias chega aqui depois de 88 anos. Finalmente o continente tinha fim. O pessoal chegou, nossa, bacana e tal. Bartolomeu Dias, o que ele fez? De vez para lá, ele voltou para avisar que tinha chegado. E ao chegar lá, ele falou assim, cheguei ao cabo das tormentas, porque aqui às vezes dava umas ondas gigantescas do Oceano Índico, e ele pegou isso. E ele chamou de cabo das tormentas. E também pelo fato de ter demorado tanto. O rei de Portugal falou assim, não vai chamar cabo das tormentas, não. Vai chamar cabo da Boa Esperança. Quero dizer para vocês que nesses 88 anos já tinha mudado de rei. O cara que começou a navegar não foi o mesmo que chegou depois de 100 anos. Vasco da Gama nem tinha nascido quando vai chegar nas Índias. Porque a gente fez assim, nossa, mas o cara ficou velhinho para chegar. Não tem isso, não. A média de vida dos caras era 50 anos, 55. No mar, então, até menos. Entendeu? São vários e vários. Então, às vezes passava assim, 1 ano sem ir, 6 meses. Não era barato. Então, é por isso que demorou tanto tempo. Aí se pegar novos marinheiros, tá? Aí quando ele chegou aqui, o rei colocou, vai chamar-se Cabo da Boa Esperança. Hoje é Cidade do Cabo, aqui, uma das capitais da África do Sul, né? A África do Sul está aqui, ok? Beleza. Então chegou aqui. Quando chegou aqui, Gênova e Veneza, que tinha controlado, estava controlando o mar Mediterrâneo, você sabe, aqui a canal do Mar Vermelho e controlava isso aqui, tremeu nas bases, né? Falou assim, puxa vida, os caras encontraram um novo caminho para a Índia. Se encontrou um novo caminho para a Índia, nós vamos perder toda a nossa boquinha de cobrar pedágio. E é mesmo. E, aliás, passaram a perder mesmo, porque o pessoal fala assim, não vou pagar pedágio, não. Eu prefiro dar essa volta aqui e pronto. Você não tem vários países aqui poderosos. Tem Portugal. O outro qual que era? Espanha. O rei da Espanha, então, vou colocar até de preto aqui para ficar mais fácil para vocês. O rei da Espanha falou assim, poxa, eu também tenho que encontrar o caminho para a Índia. Aqui eu não vou passar porque é Gênova e Veneza. Aqui eu não vou fazer porque é Portugal. Falei com vocês, havia o chamado respeito, coisa que hoje não tem, na época se tinha. Eu não vou passar por aqui não, de jeito nenhum, porque aqui é de Portugal. Estou aberto a sugestões. Me aparece um genovês italiano chamado Cristóvão Colombo, com uma ideia muito maluca para a época, né? A ideia dele é a seguinte, rei, a gente está assim, ó, a gente não vai fazer isso aqui. O mundo é redondo. Vamos supor que o mundo está aqui redondo ou achatado. Eles estavam quase chegando a essa conclusão. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos em linha reta. Se a gente for em linha reta, a gente vai chegar aqui no Japão, que eles tinham ideia do Japão. Aí é só fazer isso aqui, ó. Simples, né? Para o cara falar isso. O rei falou assim, nossa, que ideia maravilhosa. Lindo de morrer, né? Só quero te perguntar uma coisa. Quem vai navegar com você?
Quem vai passar pelo Oceano Atlântico? Qual o doido que vai navegar com você? Ele falou, não, eu vou arrumar essas coisas todas. E ele teve que arrumar. O rei só disponibilizou para ele 3 navios. Pinta, Nina e Santa Maria. Não vou te falar nada, né? Ele sabia que o pessoal ia morrer mesmo. Quem que era o doido de atravessar o Oceano Atlântico naquela época? Entendeu? Isso era coisa de maluco. Ele conseguiu alguns aventureiros e alguns caras da prisão mesmo. Ele foi na cadeia mesmo, justamente alguns prisioneiros. E ele chegou e em troca de liberdade, o cara falou, qual que é a sua liberdade? Atravessar o Oceano Atlântico com o Cristóvão Colombo. Entendeu? Tipo assim, o cara ou vai morrer de qualquer maneira, né? Então o cara falou assim, então vou. Né? E foi com ele para atravessar o oceano aqui. Ok? Aí ele vai, a história começa, né? A história começa nisso aqui. Eles vão sair no ano de 1492. 1492. Chegaram para Cristóvão Colombo e falou assim, quantos anos você vai chegar, em quanto tempo você vai chegar no Japão e vai chegar aqui na Índia? Ele falou 6 meses. Foi o grande chute que Cristóvão Colombo deu na vida, porque, na verdade, ele nem sabia para onde que ele estava indo. Concorda? Ele não tinha nem ideia de qual direção, falou 6 meses. Ele inventou os 6 meses, certo? Que aí ele estava louco para fazer esse tipo de viagem, era um aventureiro. Aí ele falou isso. Aí os caras colocaram comida e bebida, rum, que eles colocavam bastante, né? A cachaça, a rum. Então, colocar lá, cheio de aventureiros, cheio de pessoas que presos, alguns marginais, e vamos que bora, ok? O primeiro mês de viagem que eles fizeram, vou colocar aqui para vocês aqui. O primeiro mês da viagem deles, eles vêm até aqui mais ou menos. Não acontece absolutamente nada. Não tem monstro, não tem serpente, o mar tá tranquilo, não acontece mais nada. E o pessoal só comendo e bebendo. Foi onde até Cristóvão Colombo começava a falar que tinha 30 dias de viagem, começou a falar que tinha 25, para evitar que os caras, né, ficassem, porque não acontecia nada, eles perguntavam para ele alguma coisa, ele não tinha resposta. Ele não tinha resposta. No segundo mês, eles vêm até aqui. Aí eles pegaram aquela região, uma região aqui, uma região de calmaria. Que o mar é tão calmo aqui no Oceano Atlântico que fazia 1 km por hora o navio. 1 km por hora, 2 horas da tarde, um calor danado, 1 km por hora. Aí o pessoal falou, puxa, e aí vão chegar e não acontecia absolutamente nada. Eles até, Cristóvão Colombo viu que o pessoal estava comendo e bebendo rum demais. Falou, eu vou diminuir a comida do pessoal. E o pessoal quis fazer um motim e matar ele. Justamente por causa disso. Falei, a gente não está fazendo nada, ainda vai diminuir a comida? Tá. Terceiro mês. Mais um pouquinho da viagem. Aí vai chegando aqui. Quando é o terceiro mês aqui quando ele chegou dessa região aqui, antes de chegar nessa região, o pessoal ia matar o Cristóvão Colombo. Que o pessoal perguntou para ele onde que estava e ele falou que não tá, ele não sabia. Como é que um comandante fala com você? Tá vendo? Não sei, você está lá na floresta amazônica, resolvendo a situação. Você vira para o comandante e fala assim, onde a gente está? Como que a gente está? Aí ele falou assim, não sei. Vai morrer todo mundo, né? Aí o pessoal falou assim, já que nós vamos morrer, vamos matar o Cristóvão Colombo. A sorte dele que alguém viu as terras e falou assim, terra à vista. E aí deu graças a Deus por isso, né? E ele chegou aonde? República Dominicana. Ali onde que eu coloquei para vocês. No dia 12/10 de 1492. Tá? Chegou até antes que Portugal chegou aqui. Chegou aqui, dia de Nossa Senhora do Guadalupe, que é chamada padroeira da América, né? Aí chegou aqui, justamente aí. Quando ele chegou aí, ele achou que estava na Índia. Então ele achou que estava aqui, ó, nessa região. E ele estava aqui. Então para ele tinha chegado na Índia. Tanto que ele chegou ali, ele viu um monte de gente nu. Ele viu os nativos, aquele monte de gente nu lá, no caso. Olhou para ele ali e falou assim, estou na Índia, esse pessoal é índio. Aí ficou o nome aí, nossa, aí, que a gente conhece até hoje, batizado de índio e índias, né? Porque estava todo mundo aqui, ele pensou que estava nisso. Conversando através de gesto com esse pessoal, ele vai e pergunta ao pessoal se tem uma ilha maior. E os índios falam que tem, os índios mandam ele para essa ilha maior. Qual que é essa ilha maior? Cuba. E ele pensou que estava chegando no Japão. Tá vendo? A diferença das coisas? E aí, quando ele estava dessa forma, um pensando que, no caso, quando ele chegou aqui, ele não encontrou cravo, canela, nem pimenta, mas encontrou ouro. A viagem já tinha valido a pena. Chegou no local que os índios nem importavam com ouro.
Eles pegaram aquilo ali, os caras assim, saíram como bandido, saíram com pessoas, todo mundo achando que ia morrer. Os caras simplesmente ganham na Mega Sena. Os caras vão, pega, enche o navio, volta para a Espanha, certo? E o rei falou assim, nossa, mas você encontrar isso, você tem uma quantidade enorme. Dizem até os relatos que eu já li, né, que o navio foi quase que afundando de tanto ouro que o pessoal viu. E os índios ficaram bestializados de ver como é que os caras pegavam tanto ouro. Por que os caras estavam tão interessados naquele metal, do qual os índios usavam para enfeitar a casa? Porque não tinha nada para fazer mesmo. Você está num lugar que os caras viviam de caça e coleta. Aí os caras pegaram, o rei de Portugal, o rei da Espanha falou assim, Colombo, tem muito ouro lá? Tem. Vamos lá novamente? Vamos. Quem quer ir com Colombo? Aí todo mundo já quis. Aí já tirou o mito do Oceano Atlântico ser um oceano, certo? Tenebroso. Nesse período, então, em 1498, Vasco da Gama chega às Índias. Portugal completa o que ele queria. Tá vendo? Aí você tem agora a questão da Espanha. A Espanha, eles estão vindo para cá, eles fazem isso aqui, ó. Repare que eles chegaram no Japão e ia descer, a proposta que eles achavam. Então eles falam assim, então vamos fazer isso aqui, ó. Por isso que eles não foram para cá, ó, tá vendo? Porque a proposta do Cristóvão Colombo era, ele estava no Japão e ia descer. Então ele estava no Japão, ele ia fazer isso. E aí eles foram chegando, né? Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, certo? Logicamente, depois os espanhóis, por mais tempo, chegaram aqui no norte do Brasil, até o nordeste eles chegaram, isso é fato, só não foram registrados, pegaram muitos índios canibais nessa região, índio canibal, não tinha ouro e floresta demais, então não compensava vir para cá não, mas em compensação, qualquer lugar que eles entravam aqui, era ouro, ouro e ouro. O rei de Portugal, o rei da Espanha, chegou para Cristóvão Colombo e falou assim, não maltrate os índios, nós precisamos catequizar eles da religião católica. Lembra que quando você estudou, né, na questão do ensino médio, que você já fez mesmo, a Europa tinha virado praticamente todo mundo reforma protestante, que começou na Alemanha com Martim Lutero e se espalhou pela Europa toda. Quais os países que ficaram, os dois grandes países que ficaram como católicos? Portugal e Espanha. Então, cada vez que se vinha para essa região, vinha-se um jesuíta, um padre, para catequizar os índios a religião católica. Então, o pessoal veio para cá. Então, Cristóvão Colombo, não maltrate os índios. Cristóvão Colombo maltratou. A ganância do ouro era muito grande. Alguém denuncia ele. Então, Cristóvão Colombo, quando ele volta, da quarta viagem que ele fez para cá, ele é preso. Morre na cadeia sem saber que descobriu um continente. E a história foi muito ingrata com ele. Porque passado algum tempo, Américo Vespúcio vem para cá, chega aqui, começa a dar umas voltas aqui e fala assim, isso aqui, nós sempre para cá, né, gente? Sempre para cá, porque isso aqui é a parte de Portugal. Aí, isso aqui não é as Índias, isso aqui é um novo mundo, isso aqui é um novo continente. Não tem condição de ser a Índia. Aí ficou Novo Mundo, Novo Continente. E o rei, em homenagem a Américo Vespúcio, colocou o nome de América, que deveria ser Colômbia. Colombo foi homenageado só com o nome do país, Colômbia. Então a história foi bem ingrata com ele. Ok? Então, de posse disso, vou só desmanchar essa parte aqui, que aqui do Brasil não interessa muita gente aqui não. Tá? Agora não. Porque nós vamos ver aqui. Então, de posse disso, nós temos essa situação. Portugal com essa passagem para a Índia. Lembrando que não encontra nada de ouro aqui de importante. Aqui tem diamante, mas ele não importou no primeiro momento. O ouro tá aqui. De posse disso, né, e a igreja que mandava, o Papa Alexandre IV, na época, faz um tratado de intercoera que a 100 metros, por exemplo, 100 quilômetros do Cabo da Boa Esperança, você faz uma divisão assim, e essa parte fica para Portugal, essa parte fica para a Espanha. Lógico que eles não sabiam que tinha isso aqui não, tá, gente? Não sabiam não, tá? Portugal reclamou, achou muito pequeno o local, aí eles fizeram uma outra divisão, o famosíssimo, deixa eu colocar aqui para a gente apagar aqui, isso. Faz o famosíssimo Tratado de Tordesilhas, onde Portugal ficaria com essa faixa aqui do litoral,
pequena, e a outra para a Espanha. Lógico que eles fizeram uma divisão, fica isso bem na cabeça de vocês, muito aleatório. Elas são 300 léguas do Cabo da Boa Esperança. Então daria algum território. Ok? Então eles fizeram isso aqui. Foi até sorte de Portugal isso. Pois bem, como foi decidido isso, o rei de Portugal chamou Pedro Álvares Cabral, entregou ele 13 navios e falou assim: Cabral, você vai fazer a seguinte rota. Você vai vir por aqui, tá? Igual o pessoal fez. Você vai passar aqui, tá? Vê se tem terra nesse local. Se tiver, vê se tem ouro. Se tiver ouro, você volta. Se não, se não tiver terra ou isso, você faz isso aqui, ó. Vai e consolida o comércio com a Índia. Pronto, essa é a sua missão. Dos 3 navios, ele perdeu um, ele veio com 12. Nada dessa história, que eu sei que eu acho que vocês não estudaram isso mais, isso era uma coisa mais antiga que se estudava, eu estudei assim, que um vento bateu forte e trouxe os 12 navios certinho para Porto Seguro, na Bahia. Lógico que mentira do caramba, né, gente? Primeiro, o Oceano Atlântico, você sabe que é um oceano muito navegável, é tranquilo, tá? Ter vendaval e fortes ventos, então mais litoral da Bahia é mais difícil. Lógico que tem aqueles ventos assim, mas não é vento para desviar também assim dessa forma. Os 12 navios chegaram tão certinho, como é que 12 navios chegam certo depois de um temporal, de uma coisa? Cada um espalharia, tá? Essa tese já foi derrubada, pode ter tranquilo que eu estou falando com vocês, que isso aqui já está mais do que escrito nos livros atuais, tá? Isso era do tempo dos seus pais. Então, aí o pessoal chegou aqui em Porto Seguro, na Bahia. A sorte de Portugal, que chegaram a encontrar os índios tupinambás. Não era índio canibais nem nada. Eram os índios paz e amor. Com o cachimbo da paz, fumar o cachimbo da paz, então tranquilo. Aí Portugal chegou, né, Pedro Álvares Cabral, chegou com os 12 navios, foram ver a possibilidade de ouro. Ficaram aqui no Brasil 10 dias. Aí colocaram o nome aqui de Pindorama, foi o primeiro nome que o Brasil teve. Aí ficaram encantados com a questão da terra, que era muito bonito, e ficaram encantados de ver de animais, por exemplo. Eles não encontraram cavalo, não encontraram boi, porco, vaca, isso não tinha mesmo aqui. Tá? Isso vai vir tudo da Europa, de Portugal. O que eles encontraram aqui? Tatu, onça, arara, papagaio. Esse cara assim, extremamente encantado que papagaio falava. Como é que bicho fala? Até pensar que era coisa de demônio, eles pensaram, porque pensar que bicho fala. Aí eles começaram a pegar esses bichos, aí viram os índios trataram bem, fizeram uma primeira missa, né? Pero Vaz Caminha escreve para o rei de Portugal falando que a terra não tem ouro, mas a terra era boa. Tudo que se plantasse nasceria. A terra era muito boa. Lembrando que eles chegaram aqui no dia 22 de abril de 1500. 22 de abril de 1500. Ok? E aí chegaram, ficaram 10 dias, aí colocaram o nome de Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz, né, alguns nomes. Depois viram a plantação de pau-brasil enorme que tinha aqui. Portugal conhecia essa árvore por causa daqui da África, tá? Porque na África tinha muito pau-brasil no litoral. Aquela tese que vocês vão ver em geografia, né? Que um continente da Pangeia, que um continente era junto com o outro e separaram. Então tem muitas características daqui que estão aqui, como deserto, como clima, ok? Muito parecido, relevo e tudo mais. Geografistas vão, né, vocês verem isso fácil. Aí aconteceu, como eles viram muito para o Brasil, resolveram colocar o nome de Brasil em homenagem à árvore, ok? Pegaram um navio, mandaram lá e foram para a Índia com 11 navios. Dos 13, um sumiu, chegou com 12, um mandou para lá. Desses 11, eles perderam mais 5 aqui, voltando. Pegaram uma tsunami. E Cabral só chegou aqui em Portugal com 6 navios. Foi aposentado, nem ficou sabendo o tamanho do país que ele tinha descoberto, né? Mas ficou o nome dele na história. Cabral não é uma pessoa muito estudada lá em Portugal. O que eles estudam mesmo é Gil Vicente, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, são os grandes heróis. Primeiro, Pedro Álvares Cabral não era um marinheiro. Pedro Álvares Cabral era um nobre. Era uma pessoa que nem marinheiro era. Então ele veio, ganhou a fama, mas quem segurou a barra todos foram os marinheiros. Então o pessoal que veio com ele. Certo? Se o pessoal não viesse, ele nem sabia onde que ele estava indo. Ele era um nobre. Ele não tinha essas coisas marítimas mesmo. Ele veio como amigo do rei.
Eles aposentaram ele, nem história de Portugal conta-se muito. A gente fala, Portugal falou muito dele assim, foi quando fez 500 anos do Brasil, né? 500 anos que Portugal chegou no Brasil. Aí fizeram homenagem à questão de Porto Seguro, a caravela que eu falei que vocês estão lá, a réplica lá, desde essa época. Mas fora disso, mais nada, ok? Estava se completado praticamente o ciclo. Depois nós temos aqui a Inglaterra, né? Que vai chegar aos Estados Unidos. A França chega ao Canadá, ok? Depois há uma disputa entre os dois e acaba o Canadá falando os dois idiomas. Hoje o Canadá, o idioma oficial é o francês e o inglês, ok? Então se fala o inglês aqui, um pouco do francês. Daqui do México até a Argentina, que vocês estão vendo no mapa aqui, tudo aqui colonizado pela Espanha, fala espanhol. E o único que fala português aqui é o Brasil. Ok? Você tem praticamente aí o pessoal chegando nas Américas. Depois de um tempo aqui, o espanhol Fernando de Magalhães, ele vai fazer essa viagem de circunnavegação. Primeiro Vasco, Vasco Balboa, vai chegar aqui no Oceano Pacífico. Depois Fernando de Magalhães, ele vai fazer isso aqui, vai passar por aqui, né? Quando ele está aqui, ele falece, mas ele continua a viagem e chega aqui. Essa é chamada volta de circunnavegação. Aí o mundo é comprovadamente redondo. Ok? Quem vai chegar aqui na Oceania, a Inglaterra e a Nova Zelândia, que são colônias da Inglaterra. Inclusive, até hoje, a rainha da Inglaterra é a rainha da Austrália e Nova Zelândia, duas ex-colônias que foram da Inglaterra. Ok? Aí você tem completado a primeira globalização que o mundo tem notícia. Que a gente tem a globalização hoje, econômica, através da internet. Navegar é preciso, não é assim que a gente fala? Nessa época, navegar que era preciso. Camões falava isso. Então, é a primeira globalização que o mundo tem. É a primeira vez que o mundo se abre. A primeira vez que você encontra outros locais. A primeira vez que você tem noção de que é mundo. Ok? E hoje a gente tem a chamada globalização, que hoje é muito mais fácil, né? Ela é muito mais econômica. Aquela eram os aventureiros que foram para lá. Ok? Esse é a questão da expansão marítima. Aí nós vamos ver depois a nossa parte, nas próximas aulas nossas, a questão do Brasil pré-colonial. Então, volto aqui para falar com vocês aqui, ó. Vou voltando aqui. Aqui, ó. Expansão portuguesa. Como se deu a expansão portuguesa, como eu falei com vocês? Contornar o continente africano, ó. Tá? A gente chama isso de rota oriental, ó. Norte, sul, leste, oeste, oriente, onde o sol nasce, onde o sol se põe, oeste, tá? Então, terra do sol nascente, como se fala que é aqui, então o pessoal oriental. Toda vez que fala assim, oriente, você me lembra bem dos chineses, você me lembra bem dos japoneses, né? Os olhos mais puxados, aí você vai entender fácil isso. E aqui é o ocidente, por isso que eu coloquei aqui, ó, rota oriental, já vi isso em prova. Ok? Eles usaram a expressão rota oriental. Aí a pessoa não está sabendo geograficamente onde que é o negócio, fica complicado, tá? Aquele negócio, Rosa dos Ventos lá, norte, sul, leste, oeste, é fundamental você saber, tá? Porque hoje, questão de prova, tem muito mapas, não é só de geografia não, de história também. Cada vez mais isso vai ficando. Isso vai ser uma tendência sempre. Esses concursos da ESA, vocês vão ver depois que vai ser isso aqui. Já é uma tendência que começou no Enem, já começou em outros locais, tá? Concursos para bombeiro, concursos para SFO da PM, e vai ser também, como vocês também já está começando, tá certo? Então, fica ligado nisso. Então, rota oriental, primeiros locais chegaram em Celta, né? Aqui que eu falei com vocês, essa região de Açores, tá? Aí os arquipélagos de Açores e Madeira, o que eles fizeram? Lavoura açucareira e vinho. Então eles passaram a plantar cana-de-açúcar aqui, voltar plana de açúcar aqui, e plantar vinhos aqui, tá? Essa região aqui. Tanto, olha para você ver, olha como já estou adiantando para vocês. Do fato de eles terem plantado cana-de-açúcar aqui, vai ser importantíssimo para a gente plantar cana-de-açúcar aqui. Quando começa o ciclo do açúcar aqui, tá? É por causa da experiência que Portugal já tinha aqui. Só que aqui são pequenas ilhas. Aqui você tem um continente quase, né? Périco, o que é o objetivo dele? Périco africano. Vamos contornar, o que é o périco africano? É isso aqui, ó. Contornar, continente africano. O
que você vai encontrar aqui? Ouro, não grande coisa. Marfim, que é a presa dos elefantes, que ficou uma coisa extremamente cara, até hoje é proibido, uma pessoa ainda faz, tanto que os elefantes em extinção, mas por causa das presas deles, né, para tirar o marfim, e depois vão pegar os escravos que vão vir para cá, para o Brasil e para os Estados Unidos, tá certo? Primeiro eles vão achar ouro, pouco, marfim, vão utilizar bastante, e escravo posteriormente. Caminho para a Índia, caminho marítimo para a Índia, que eles vão fazer, né? Eles vão aqui atrás de quê? Especiarias, cravo, canela e pimenta, ok? Então, contornar o continente africano, rota de Portugal, rota oriental, ok? Os principais navegadores, Bartolomeu Dias, que vai chegar no Cabo da Boa Esperança, aqui, 80 anos depois, Vasco da Gama, que em 1498 chega aqui na Índia, tá? E Pedro Álvares Cabral, que 22 de abril de 1500 chega aqui no Brasil. Eu só coloquei Pedro Álvares Cabral por causa de nós aqui, ok? Os portugueses vão colocar Gil Vicente aqui também, que chegou e viu que não tinha fim o continente. Combinado? Então, de Portugal foi essa. A Espanha, rota ocidental, atravessar o Oceano Atlântico. Sai daqui, e aqui da Espanha, e sai, volta aqui, sai da Espanha e vai atravessar o oceano. Então, ele está vindo para o Ocidente. Norte, Sul, Leste, Oeste, Ocidente, Ocidental. O Brasil é um país ocidental. Aqui nós estamos no lugar ocidental. Quando você estudou Guerra Fria, tinha Europa Ocidental e Europa Oriental, aquela Europa perto da União Soviética. Aqui é Europa Ocidental. Tá? Eu fico insistindo isso com vocês, que isso aqui é muito básico. Essas coisas, esse tipo de informação hoje, para você fazer esse tipo de prova, você precisa disso, desse conhecimento geohistórico, tá? De noção de mapa. Por isso que o máximo que eu puder dar aula com vocês com o mapa, eu vou fazer, justamente por causa disso. Você tem que ter noção de localização. É só pela internet que você tem que localizar fácil. Tem que localizar a questão do mapa. Você sabendo localizar no mapa, fica fácil você fazer qualquer tipo de prova. Aí você vem, processo iniciado após a guerra de reconquista e expulsão dos árabes da Península Ibérica. Aqui é chamado Portugal e Espanha, é chamado de Península Ibérica, porque estão ligados só uma parte aqui ao continente, o resto tudo é banhado pelo mar, ok? Isso é uma península, isso não é ilha, ilha é como essa aqui, ó, cercado de água por todos os lados. Uma península tem uma parte dela que é ligada ao continente. Por que chama Ibérica? Porque aqui foram os primeiros povos a habitar essa região, foram os povos ibéricos, por isso que chamam de Península Ibérica os dois, tá certo? A Espanha teve que expulsar os muçulmanos aqui, que dominavam a região, então ela começou até mais tarde, 1492, por isso que ela começou só depois da Guerra de Reconquista. Por isso que ela vai começar isso, por isso que Portugal começou bem antes do que ela. Portugal começa em 1392. Eles vão começar praticamente 1492, eles vão praticamente começar quase que 100 anos depois. 100 anos depois que Portugal estava fazendo isso aqui, que a Espanha começa. Porque a região que não era dela, ela teve que expulsar os muçulmanos da região. Tá? Necessidade de encontrar um novo caminho para as Índias, como eu falei. Ele é o segundo estado nacional. Aí pegou com o pessoal. Então, os principais navegadores. Cristóvão Colombo, que vai chegar na América. Dá para você entender, 100 anos depois, com certeza os barcos eram melhores. E em 6 meses ele chega aqui. Tá? Cristóvão Colombo, navegador. Primeiro o ponto dele aqui, deixa eu voltar aqui. Vasco Nunes de Balboa, que vai chegar aqui no Oceano Pacífico. Tá? Já começa aqui dessa forma, em 1513. E Fernão de Magalhães, que eu contei para vocês, a primeira viagem de circunnavegação, comprovando a esferidade do planeta. Ok? Então você tem isso. Isso aí são as duas rotas que você tem que saber. Como eu falei com vocês antes, aqui por que Portugal foi pioneiro, já tinha colocado para vocês, está escrito aqui para vocês, foi o primeiro Estado Nacional, depois da Revolução de Avis, que colocou João de Avis como rei de Portugal. Você tem o desenvolvimento náutico da Escola de Sacres, a localização geográfica privilegiada, tudo eu coloquei para vocês. Como eu falei com vocês, é só você voltar aqui no slide, você vai lembrar disso aqui. E uma burguesia ambiciosa desse período, tá? Outra coisa também que possibilitou a expansão marítima, isso aqui, ó, desenvolvimento de caravelas,
bússolas, astrolábico, quadrante, pólvora e até a própria imprensa. Outro motivo que fizeram com que eles fossem uma expansão marítima, o controle do mar Mediterrâneo por Gênova e Veneza, que passaram a cobrar pedágio, então os caras se sentiram na necessidade de procurar um novo caminho para a Índia. Ok? Aí você tem, aqui já tem outro tipo de mapa, tá? Eu coloquei aqui lá porque eu achei mais fácil eu mostrar para vocês. Esse aqui já está, tudo que eu já tinha praticamente tinha falado com vocês, os riscos e tudo mais, quem chegou, aonde que chegou, tá? Era só você pegar aqui pelos mapas, então vai ser exatamente a mesma história que eu contei para vocês. Pedro Alves Cabral, Vasco da Gama, tá? Tá exatamente isso aqui, ó. Esse mapa aqui também tá perfeito, tá certo? O outro é porque fica mais fácil vocês visualizarem. A conclusão que a gente pode chegar com a expansão marítima: a aceleração do processo de transição feudalismo-capitalismo. Agora, definitivamente, o modelo econômico do mundo é o capitalismo. Capital, lucro, dinheiro, já era a questão do feudo. Então, a consolidação agora. Outra, faça isso aqui, ó, deslocação do eixo econômico do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Tudo era feito, mar Mediterrâneo. Agora, tudo é feito pelo Oceano Atlântico. Inclusive, é o mar mais comercial do mundo até hoje. É o que mais tem comércio marítimo, é o Oceano Atlântico. Tá? Outra coisa que, vou voltar aqui, dessa conclusão aqui para vocês. Aqui outro. Declínio econômico da cidade italiana de Gênova e Veneza em função da perda do controle do comércio de especiarias. Não foram eles fecharam isso aqui? Certo? Agora ninguém está pagando mais pedágio aqui, as duas foram à falência. Aí a cidade de Veneza aqui, ó. Tá vendo? Então eles pegaram. As cidades que eles pegaram, tá vendo? Cabo Bojador, Guiné, Congo, Moçambique, Cabo da Boa Esperança, tá? Os nomes todos aqui. Outra coisa, Tratado de Limites, como eu contei para vocês, Bula Intercoera, 100 léguas a partir do Cabo Verde, foi de 1493. Né? Praticamente dava aqui, ó. Aí Portugal reclamou, aí fizeram o Tratado de Tordesilhas, o famoso Tratado de Tordesilhas, que é de 1494, Alexandre IV que vai fazer isso aí, e aí divide-se e coloca aqui, nessa região, esse pequeno, o litoral do Brasil passa a pertencer a Portugal. O restante, ali, a Espanha, tá bom? Outra coisa que eu vou colocar para vocês, mais conclusões: promoção do afluxo de metais preciosos na Europa, precipitando a revolução dos preços. Gente, entrou tanto ouro na Europa, que os preços ficaram inflacionados. Tudo era vendido a questão de ouro. Então as pessoas, assim, os preços, por isso chama-se revolução dos preços. Os preços ficaram caríssimos por causa da quantidade de ouro. Eles não foram atrás da questão de ouro, só que eles encontraram muito mais do que eles pensavam. E o que eles encontraram aqui foi enorme, aqui do México, Argentina. Certo? Portugal que não encontrou no primeiro momento. Portugal vai demorar 200 anos para encontrar. Como vocês já estão sabendo. Vai encontrar a questão de ouro, da região de Ouro Preto. Certo? Mas a quantidade que tinha em Ouro Preto, para vocês terem uma ideia, vai ser maior do que a Argentina, Paraguai e Uruguai junto. De tanto ouro que tinha na região de Ouro Preto. É ouro demais. Era para os dois serem grandes países poderosos e perderam tudo para a Inglaterra, né, que passou a vender para eles todo. Outra coisa, fortalecimento de novos estados nacionais, como Portugal e Espanha, foram os dois primeiros a saírem. Estimulação do desenvolvimento do tráfico negreiro, né, que vão passar a pegar a questão dos negros e trazer para cá, isso mais tarde um pouco, né? Exterminação de várias nações indígenas americanas, como os incas, astecas e os maias. No primeiro momento aqui, todo mundo ficou amigo. Só que os índios perceberam que esse pessoal só queria terra, foi querendo terra. Lógico, eles reagiram, a terra era deles. Certo? E eles simplesmente exterminaram. Vou até falar com vocês, a Espanha exterminou mais do que Portugal, mas muito mais. Porque ele acabou com incas, astecas e mais, que já estava num estágio bem mais avançado. Em Cusco, por exemplo, no Peru, a civilização inca que tinha lá, tinha mais pessoas do que Londres, a principal cidade da Europa. Era muito mais avançado. E eles se exterminaram, acabaram com tudo. Tá? Tem até um dos caras, Francisco Pizarro. Pizarro, ele gostava de matar as pessoas assim. Ele apostava em quantas facadas num facão só, quantas cabeças ele ia cortar. Então eles colocavam os índios assim,
na posição, ia cortando de uma vez só, aí matava 1, 2, 3. Então ele praticava crimes que chamaram de bizarros, por causa dele. De a Índia grávida enfiar a faca lá para ver se. Falar assim, isso aqui vai ser menina, essa menina. Então enfiava a faca lá, matando a pessoa só para postar se era homem ou mulher. Certo? Isso era todo tipo. Os índios brasileiros sofreram menos, vamos ver isso aqui, porque eles fugiram para as matas. Nós estamos aqui em Mata Atlântica, eles fugiram, então escaparam um bocado. Mas também, lógico, muita gente foi exterminada. Mas o extermínio maior foi aqui. Tá? E os índios daqui do Brasil eram caçadores e coletores. Nós vamos ver, eram mais nômades. Tá? Nômades. Os índios sedentários estavam aqui na América. Tá certo? Então, a necessidade de trazer os negros por causa disso. E catequização dos nativos da América. Como eram as duas nações católicas, eles fizeram questão de, toda vez que via para cá, trazer jesuítas, trazer padres para catequizar os índios, colocar os índios para a religião católica. Afinal de contas, aqui na Europa já tinha se perdido, praticamente é protestante, até hoje, grande nação protestante. Tanto que os Estados Unidos é uma das maiores nações protestantes. Por quê? Foi colonizado por quem? Pela Inglaterra. Entendeu? Então, do México à Argentina, inclusive o Brasil, você tem a maior população católica do mundo até hoje. Certo? Como estava se perdendo muito católico no mundo, aí a atualidade. Quando o Papa Bento XVI ele renunciou, eles com certeza escolheram o Papa argentino, o Papa Francisco, justamente porque nunca teve um Papa aqui da América, sendo que a parte do mundo onde tem mais católicos, nunca teve um Papa. Os Papas sempre foram da Europa. Aí eles colocaram pela primeira vez um Papa. Para quê? Para tentar diminuir o avanço da religião protestante, que tem sido muito grande aqui na América. Pessoal, agora nós vamos resolver então algumas perguntas de concursos que já tiveram da ESA sobre o assunto de expansão marítima, tá? Somente sobre esse assunto eu escolhi as perguntas aqui, verifiquei nos editais de provas passadas e vi as perguntas para você ter uma noção de que é cobrado sobre essa nossa parte que passamos pela primeira vez da expansão marítima, ok? A primeira pergunta foi até em 2013. O Tratado de Tordesilhas, assinado pelos reis ibéricos com a intervenção do Papa, representa, lembra que o Tratado de Tordesilhas, nós falamos aqui, dividiu a parte da América entre Portugal e Espanha, assinado em 1494, ok? Antes até do descobrimento do Brasil. Então colocou as terras ali, então o pessoal de Portugal sabia que tinha aquela terra, mas não sabia como que era, quando que era, tamanho que era, né? Então eles fizeram uma divisão desse Tratado de Tordesilhas. Então a primeira aqui, o Tratado de Tordesilhas, dado pelos reis ibéricos com intervenção papal, representa o marco inicial da colonização portuguesa no Brasil? Não, porque depois, como eu falei aqui, só em 1500 que eles vieram para cá e sabiam que tinha essa terra, mas não foi nesse período que eles vieram para cá, tá? O fim da rivalidade entre portugueses e espanhóis na América, nunca, né? Portugal e Espanha sempre foram os rivais, isso é notório, né? E os dois sempre brigaram por essas terras mesmo, inclusive pelo Tratado de Tordesilhas, a parte que tinha o ouro em Minas Gerais pertenceria à Espanha, porque Portugal acabou invadindo aquela área e tal, e a Espanha não reivindicou nem nada, talvez por entrar para a região do Mato Grosso seria mais complicado, então foi deixando, mas sempre houve rivalidade. Eles vieram para cá, você me coloca isso na sua cabeça, que os dois vieram aqui para cá para pegar ouro e prata, isso é fundamental. Então, fim da rivalidade, não, tá? Letra C, a tomada de posse do Brasil pelos portugueses, no Tratado de Tordesilhas, não, foi 1500, 22 de abril de 1500, depois, tá? Pergunta, né, representa. Letra D, a demarcação dos direitos de exploração colonial dos ibéricos, Península Ibérica, como eu falei com vocês, né, Portugal e Espanha, Península Ibérica, ibéricos foram os primeiros a entrar naquela região, certo? Então, Portugal e Espanha, Península Ibérica. Então, fala aqui, ó, a demarcação dos direitos de exploração colonial dos ibéricos. Não foi? A partir do momento do Tratado de Tordesilhas, você coloca uma parte que pertence a Portugal e a grande parte que pertence à Espanha. Correta essa questão. Letra E, o declínio do expansionismo espanhol, de forma alguma, aquele período que mais vieram mesmo para cá, porque aqui estavam encontrando cada lugar que eles iam, como na Colômbia, como no Equador, no Peru, achava sempre ouro. Tá ok? Então a resposta correta aqui é letra D de dado.
a demarcação dos direitos de exploração colonial dos ibéricos. Ok? ESA 2013. Tá certo? Vamos para a próxima pergunta. ESA 2014. Entre os motivos que contribuíram para o pioneirismo português no fenômeno histórico conhecido como expansão ultramarina, que nós estudamos, né? Ou expansão marítima, é correto afirmar que foi decisivo. Que foi decisivo aqui? Letra A. O comércio de ouro e escravo na costa da África. Não, ainda não. Né? Eles não tinham feito esse tipo de comércio ainda. Aí, ó. Os motivos que contribuíram para o pioneirismo português. Por que Portugal foi o primeiro o país a se aventurar na expansão ultramarina, a expansão marítima? Quais os fatores que fizeram? Letra A, o comércio de ouro e escravo na costa da África. Lembrando que escravos vão pegar depois e o ouro era muito pouco no continente, na costa africana. B, a precoce centralização política de Portugal e ausência de guerras. Parece. Vamos ver a letra C. A luta contra os mouros no Marrocos. Aí foi a Espanha, não foi ele. Letra D. A aliança política com o Reino da Espanha. Isso é a União Ibérica, isso vai ser bem depois, tá? Em 1640. Não tem nada a ver com a expansão. Por que ele foi o primeiro a ter expansão marítima? Letra E, as reformas de Pombalinas. Isso ele vai fazer depois que já estava aqui dentro do Brasil. A pergunta é sobre os motivos que levaram a Portugal a ser o pioneiro. Letra B, a precoce centralização política, foi o primeiro, né? Dom João de Aviso, como eu falei com vocês, foi o primeiro a ter um Estado nacional, ok? Foi o primeiro Estado nacional da Europa, foi Portugal. Além da localização privilegiada do Oceano Atlântico, tá? E a ausência de guerras dele, sim, dentro do próprio país, porque a Espanha estava em guerra interna, a França teve, a Inglaterra teve. Desses primeiros países que se centralizaram e tornaram Estado Nacional, foi Portugal, Espanha, Inglaterra e a França. O que não teve ausência de guerra, o que menos guerra teve, foi Portugal. Por isso a gente marca tranquilamente a letra B. ESA 2014 seria isso aqui, ó. Ok, gente? Tranquilo. Tá certo? A próxima aqui, ó. ESA também 2014. Foi muito fácil essa questão, tá? Olha bem. São questões para não perder. Acho que nenhuma dessas três aqui, ó, que essas três que eu estou colocando para vocês, você perderia essas questões. Você conseguiria tranquilamente acertar. No final do século XIV, o único Estado centralizado e livre de guerras... Olha, já até te falamos essa questão. Está vendo que essa questão, repare, ESA 2014, pergunta quais os motivos que contribuíram para o pioneirismo português. Aí, ó, centralização política e ausência de guerra. Na mesma prova, está pedindo, no final do século XIV, o único Estado centralizado e livre de guerras e que lhe permitiu ser o pioneiro na expansão ultramarina era, você nem fala muita coisa, né? Espanha, Inglaterra, França, Holanda e Portugal. Tá na cara, né? Que é Portugal. Você vê que na mesma prova tem dois tipos de questões iguais. Certo? Era para acertar duas vezes as questões, assim, as duas questões, tranquilamente, tá? Letra E ficou muito fácil. Pagando. Vamos para outra. A número 4, sobre esse assunto aqui na ESA de 2018. Já recente, né? No século XV, Portugal inicia um processo de expansão ultramarina em que uma das finalidades era de caráter mercantil. Tá? Essa situação criou imediatamente uma ameaça aos interesses comerciais dos... Você lembra na aula passada, na aula que a gente falou, né? Nessa aula de hoje mesmo que a gente fez, eu falei com vocês que a partir do momento que Portugal chega ao final do continente africano, chega ao Cabo da Boa Esperança, que ele percebe, né? Bartolomeu Dias chega lá e percebe que ali tem um fim, certo? Veneza e Gênova tremem nas bases, porque afinal de contas, se ele achou o caminho para as Índias, ele não vai pagar mais os pedágios que ele cobrava por atravessar pelo Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, para chegar às Índias, certo? Então, quem vai sofrer isso mesmo são
Os venezianos, os alemães, os holandeses, os franceses e os espanhóis. Pergunta também muito fácil. Tá vendo? Venezianos. Letra A. Tá vendo? Com muita atenção, essa aula que você teve aqui hoje, o que você aprendeu aqui agora, você faz essas 4 questões fácil. Entendeu? Se elas viessem todas juntas. Elas não são muito complicadas. Basta você prestar atenção. Se você tiver foco, prestando atenção, não vai ter erro. Isso eu posso te garantir. Você fecha a prova assim, ó, tranquilamente. Todas as questões fica muito fácil para você. E você sabe que concurso é o seguinte, né? Tem que fazer muito ponto. Hoje em dia, desse negócio, se tivesse peso, isso, peso 2, peso 3, isso é mais importante. Não tem mais importante. Não existe questão mais importante. Concurso é quem faz mais. Entendeu? É quem faz mais. Quando você faz muito, a sua chance, né, é real. Com certeza você vai passar. Ok? Então, até a próxima. Um grande abraço.